Glória a Deus. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio adorar o nome do Senhor. Este é o dia que o Senhor preparou para nós adorarmos a Ele, honrarmos a Ele com as nossas vidas. Se coloca de pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Eis aqui o teu povo, Senhor. Obrigado porque mais um dia o Senhor nos presenteia, Senhor, com a tua presença. Mais um dia, Senhor, o Senhor nos presenteia com fôlego de vida, Pai. E nós queremos, Senhor, usar esse fôlego, Pai, para adorar a Ti, Senhor, para bendizer ao Teu nome, para dizer que nós confiamos em Ti, Pai, nós confiamos na força do Teu poder. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, nesta noite em nós, Pai. E através de nós, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pro meu coração. Achei alívio e libertação. Oh, oh, oh. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que nós podemos confiar no Senhor. Aplauda mais, é a confiança no Senhor. Obrigado, Deus, porque podemos confiar em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque temos esse privilégio. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Estamos aqui nesse ano de 2021, graças a Deus, para a glória do Senhor. E esse ano nós temos aí nosso banner aí como o tema do ano, o ano de fortalecimento no Senhor. E o tema é baseado em Salmo 144, verso 2. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio. Amém? Nós confiamos no Senhor, por isso que nós podemos louvar que nós confiamos no Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. E é o que esse tema desse ano nos leva a ano de fortalecimento do Senhor, porque nós precisamos disso, precisamos ser fortalecidos em Deus. E isso só vem com a confiança no Senhor. Amém, igreja? Então o Senhor é a nossa força, é o nosso alto retiro, é o nosso libertador, é o nosso escudo, e nele nós confiamos, como nós pregamos domingo passado, que falou sobre esse tema, sobre o tema do ano. Ano de fortalecimento no Senhor, no espiritual, na saúde, na família, nos relacionamentos. Ano de fortalecimento do Senhor também nas finanças. Então, são objetivos que nós estamos colocando para esse ano, para nós estarmos em oração. Mais do que sobreviver, nós podemos prosperar nessas áreas. Em Cristo Jesus, prosperidade no espiritual, na saúde, na família, nos relacionamentos e nas finanças. Mas isso só virá se nós buscarmos ao Senhor e confiarmos nele, gente. Se nós não buscarmos em confiança, isso não virá. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para buscarmos ao nosso Deus. Amém? Eu creio nisso. Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, ter um momento também de dízimos e ofertas. Então, você que está aqui presente, veio preparado. Se você veio preparado para ofertar e dizimar, você poderá fazer isso agora, enquanto os obreiros vão passar. E você que está em casa pode fazer seu depósito, a sua transferência essa semana. E eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai te fortalecer, porque essa parte da confiança que nós podemos colocar no Senhor, também nas nossas finanças, consagrando aquilo que o Senhor tem nos dado. Graças a Deus, porque o Senhor não tem deixado de prover a sua igreja, não tem deixado de prover as vidas, para que a obra do Senhor também seja provida. Porque sempre a minha oração, e eu creio que esse é o caminho de Deus, é prover a sua casa, a sua vida, para que também a obra do Senhor seja provida. Porque temos essa palavra para pregar o louvor, para pregar, para colocar a mensagem diante do Senhor. E tudo isso, todo o ministério, todo o trabalho da obra do Senhor só é possível se a comunidade, se a igreja participar nisso. Amém? Então você vai ter oportunidade, nós vamos continuar louvando ao Senhor, e você poderá dizimar e ofertar em nome de Jesus. Aleluia. Se coloca de pé. Continuemos em adoração ao Rei dos Reis, aquele que é digno, santo, poderoso. Exaltado seja o teu nome, papai. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome.
pra quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Há esperança pra aquele que crê. Há esperança pra quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo, Jesus fará. Tudo novo. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver. Diga isso, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, eis-me aqui, Jesus. Aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpra o teu querer. Que seja feita em nós, papai, a tua vontade. Nós só queremos a tua vontade, Pai. Nós desejamos a tua vontade, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor, no nosso interior, de dentro para fora, Pai. De dentro para fora, Pai. Nós queremos que o Senhor tenha poder para transformar todas as coisas, para transformar maldição em bênção, Pai. Nós queremos que o poder, a autoridade, o domínio estão sobre as tuas mãos, Pai. Eu creio. Há esperança pra aquele que crê. Há esperança pra quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo. Há esperança pra aquele que crê. Há esperança pra quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo, Jesus fará. Tudo novo. Se você crer, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem o poder de fazer tudo novo, Pai. Senhor, recebe, Pai, a tua igreja, recebe as nossas vidas, Pai. Faz, Senhor, tudo novo, Pai, pelo teu fortalecimento, o fortalecimento no Senhor. Esse ano, Pai, de 2021, venha nos fortalecer, meu Deus. Venha fortalecer a tua igreja, Pai. Venha fazer, Senhor, tudo novo em fortalecimento no Senhor.
Pai, precisamos ser fortalecidos espiritualmente, Senhor. Precisamos ser fortalecidos na saúde, Pai. Precisamos ser fortalecidos na família, meu Deus, nos relacionamentos, nas finanças. Fortaleça-nos, ó Pai. Tudo novo, Pai, pelo fortalecimento do Senhor. Eu creio, Pai, eu creio no Teu fortalecimento. Eu creio que há esperança sim, Pai, para aquele que crê, para aquele que não duvida, para aquele que confia, para aquele que busca, Pai. É, Deus, vem, Senhor. Tudo novo, tudo Novo, há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo. tudo novo. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo, Jesus fará. Tudo novo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja, bem forte. Que bom ouvir essas palmas, que bom podermos aplaudir, que bom podermos estarmos juntos, apesar das restrições, apesar de todo o isolamento, apesar de toda a dificuldade. Recebe, Senhor, essas palmas para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos louvar, temos esta liberdade. Obrigado, Senhor, porque podemos dizimar, Pai, nesta noite. Aos que estão presentes, Pai, que puderam dizimar, aos que vão dizimar, Pai, durante esta semana, Pai, depositando, transferindo, em nome de Jesus, desde já, eu profetizo, Pai, o fortalecimento do Senhor nas finanças de cada um, meu Pai, e ó Deus, que seja consagrado toda a entrega, toda a oferta, todo o dízimo, Pai, tudo aquilo que fazemos, Pai, para que possamos continuar levando a Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome. Recebe agora, Senhor, a palavra que será ministrada, o testemunho, Senhor, pelo Du e pela Carol, que seja um testemunho de vitória, que seja uma palavra de vitória e de fortalecimento no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo ministério de louvor, pelos obreiros, pelo Fanuel, pelos nossos missionários. Te agradecemos, Pai, porque somos igreja, Pai, e temos o privilégio de te servir neste lugar. Muito obrigado, Pai, por cada um, Pai, que tem, Senhor, dedicado do seu tempo. Eu sei, Pai, que o Senhor, Pai, está recompensando, Pai. Eu sei, Pai, mas eu te peço, venha recompensar a cada um, venha honrar a cada um, Pai, porque é promessa da Tua palavra, disse Jesus, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Venha honrar, Senhor, eu sei que o Senhor tem honrado e continuará. Honra, Senhor, os Teus servos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, Deus abençoe. Quero chamar o Du e a Carol, que já estão aqui em cima, né? São os nossos missionários que estão aí na batalha, né? Para a glória do Senhor. Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja usando, né, nessa palavra em nome de Jesus, né? Eles têm um ministério missionário junto com o Giovanni Si, que é uma parceria, né? E eles vão falar mais sobre isso, e que Deus os abençoe nessa noite, né? Que Deus esteja presente nessa noite na vida deles, no ministério, né? Na luta deles, que eu sei que é uma luta, né? Fazer a obra do Senhor é uma luta, e é uma luta grande, mas o Senhor sempre dá a vitória, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite você que também está assistindo a gente aí da sua casa. Sinta-se abraçado por nós também. O nosso maior desejo era poder dar um abraço em cada um aqui, né? Poder compartilhar mais de perto, poder passar mais tempo conversando, né? Mas devido a tudo isso a gente não pode ainda, mas eu creio que em breve a gente vai poder conversar mais, tá todo mundo sentado, tomar um café, né? Eu quero dar só um breve relato sobre o ano passado, como foi para nós. A gente queria mais enfatizar na questão da palavra. A Carol vai dar a palavra hoje. Eu creio que o pastor tem lido, né, ou mandado também os nossos relatórios mensais. E esse ano de 2020 foi muito surpresa, né, para todos, e para nós o ministério também foi muito, porque nós dependíamos das ministrações, dependíamos de eventos que a gente fazia nas igrejas para poder encaminhar o ministério, cuidar das nossas crianças em Angola. Tudo que a gente estava inserido, então foi muito difícil para a gente no início, né? Mas foi o ano que a gente mais viu o favor de Deus, o ano que a gente se moveu realmente em fazer o trabalho social também. E para mim foi um ano que me desafiou demais em fazer muitas coisas, e principalmente com Deus, assim, algo que nos levou a ver totalmente a dependência de Deus, mais do que a gente já vive no campo missionário, né? Então, esse ano de 2020, logo no início da pandemia, a gente foi desafiado em levar marmita para as pessoas em situação de rua. Um artista que chama Cobra, que é um grafiteiro, ele fez algumas artes dele, vendeu, e aí todo o dinheiro que ele arrecadou, ele doou para o nosso ministério para a gente comprar marmitas de pessoas refugiadas, e aí essas marmitas a gente entregava para o pessoal na rua. Então a gente fez uma corrente, né, a respeito disso. Então tudo isso gerava para que o reino de Deus era manifesto ali na rua. E junto com isso a gente entregou, acho que em torno da primeira fase, a gente entregou 30 mil marmitas. A gente ia segunda, quarta e quinta para São Paulo. A pandemia parecia um apocalipse mesmo no início. A gente chegou em São Paulo acostumado àquela loucura, né? E não tinha trânsito, não tinha nada, e só a gente na rua, o pessoal que estava na rua sempre falava pra gente: vocês foram muito enviados por Deus nesse tempo, porque como teve a pandemia, o restaurante foi fechado, as pessoas pararam de trazer comida aqui para nós também, mas tudo que a gente fazia, a gente ia com luva, ia com máscara, evitava o contato com eles, a gente sempre estava se cuidando. Então a gente passou aí de abril, acho, foi abril que começou, né? De abril até agora em dezembro, e toda a equipe, nenhum de nós pegamos Covid, graças a Deus. Todos nós conseguimos fazer esse trabalho na rua diretamente com aquele pessoal. E a primeira fase foi em torno de 30 mil marmitas, e depois foi mais 30, então um total de 60 mil marmitas entregues na rua. Fora que entregamos agasalhos, entregamos roupas, camisetas, água. Foi bem suado, porque a gente ia para Ibiúna, aí trabalhava na base, aí de Ibiúna a gente ia para São Paulo, passava 2 dias em São Paulo, voltava para Ibiúna, que são 2 horas, né? Então foi bem cansativo, mas foi muito recompensador para nós. Nós temos muitas histórias, muitas mesmo, e isso nos levou também a ver um pouco mais da questão da humanidade com o próximo, do cuidado de Deus também com o próximo. Foi muito bom. E nos ajudou também muito, porque a gente teve aulas também lá na base, né? A gente teve aula de teologia, teve aula de inglês, de dança, de teatro. Isso também a gente foi nos aprimorando também. Teve nossos cultos, como a gente estava confinado só entre nós do grupo mesmo, então a gente continuou os cultos normais, e isso foi muito bom para todos nós, né? Então foi um ano desafiador, eu creio, para todos e para nós, muito, muito desafiador. E também foi o ano que a gente conseguiu, graças a Deus, do ano passado a gente veio compartilhando com vocês a respeito da Europa, né? A respeito da gente ir para a Europa para ajudar aquele povo. E foi um ano que a gente continuou ainda nesse propósito, porque esse propósito é do Senhor, a gente continuou orando a respeito disso. E era um ano que a gente esperou no início que ia dar tudo errado, né? Das documentações, porque cartório fechou, lugar de fazer tradução fechou, faltava documentação para nós, e então para nós era impossível completar tudo isso nesse ano de 2020. Dinheiro que a gente precisava também, e a gente, para a glória de Deus, a gente conseguiu, no 7 de dezembro, a gente conseguiu finalizar toda a nossa documentação. A gente já está com a pasta toda montada, a gente está com passagem comprada para ir para Londres.
A gente já teve a nossa passagem remarcada uma primeira vez, que ia ser dia 30 de dezembro, aí remarcou para o dia 13, aí remarcou de novo, pastor. Ontem a gente recebeu o e-mail que remarcou novamente. Então, enquanto não melhorar essa onda que está tendo na Europa, a gente não vai conseguir ir para lá. E eu queria encorajar vocês para continuar orando por nós, a respeito disso, desse propósito. Que a Europa é um dos países ali que tem se perdido muito no Evangelho. A gente teve 2 anos seguidos lá, a gente foi ministrar lá, a gente viu a realidade de lá. E eles já tinham muita tendência para depressão, suicídio, devido a tudo que eles passam, devido ao inverno muito rigoroso, a eles quererem ser muito sozinhos, não compartilhar nada com ninguém. E eu creio que nessa pandemia tem se agravado muito, a gente tem orado bastante por eles. Então, ore por nós, ore para que globalmente, né, pare essa pandemia, que a gente possa voltar a esse normal, poder evangelizar na rua, poder abraçar o povo, poder fazer os cultos normalmente. E então a gente agora vai aguardar, a gente vai continuar orando e esperar para a gente poder remarcar para poder ir para lá. E eu posso dizer também que esse ano foi um ano que a gente viveu muito a dependência de Deus na questão financeira, porque a gente não ministrou, graças a Deus, a igreja continuou nos abençoando, continuou nos honrando. Nunca nesse tempo faltou todo mês, né, pastor? A igreja sempre teve Deus deu essa graça para que a igreja também nos abençoasse, continuasse nos abençoando. Somos gratos por isso, mas foi aonde que a gente começou a receber oferta dos irmãos, os irmãos que a gente compartilha, os irmãos que a gente conhece nas redes sociais. Às vezes muitos milagres mesmo, a gente não tem o que comer aqui na base agora, aqui na nossa casa e tudo, e receber R$200 de oferta, a gente nem sabe quem era a pessoa. Recebia oferta para a gente poder pagar esses documentos que a gente precisou. A gente conseguiu passar em um edital lá da cidade também, que ajudou a gente a comprar a nossa passagem. Então foram maneiras que Deus foi dando e a gente conseguiu fazer isso, esse suporte que Deus nos deu. Então é um breve relato, muito rápido, e eu queria já passar para a Carol, para que ela passasse a palavra. Queria que você estendesse sua mão para cá, para a gente orar pela Carol. Que o Senhor a use nesse momento, que o Senhor dê graça, sabedoria para ela, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por estarmos aqui em nossa casa, Jesus, estarmos aqui compartilhando, Jesus, um pouco daquilo que nós vivemos, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Jesus. Muito obrigado por esse momento, Deus, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe o pastor Samuel, Pai, que está na liderança dessa igreja, que o Senhor abençoe as lideranças dessa igreja também, Pai, que em nome de Jesus o coração deles, Pai, possa estar no Senhor todos os dias. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, de compartilhar da Tua Palavra. Abençoe a vida da Carol, que estará trazendo essa palavra. Dê uma iluminação da Tua Palavra para ela, Jesus, que ela possa ser usada neste momento para transmitir aquilo que o Senhor tem preparado para o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Estou aqui com o meu tablet super tecnológico, espero que dê tudo certo em nome de Jesus. Espero que essa palavra toque no seu coração. A palavra do Senhor nos fala lá em Hebreus 4:12, que a palavra do Senhor é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então que essa palavra possa penetrar no nosso coração. Que o Senhor possa agora falar com você, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Todo ano eu sei que a gente vai vir dar uma palavra, e no final do ano passado eu estava orando, falei, Deus, me dá agora a palavra, não me dá em cima da hora não. O Senhor sabe que eu sou nervosa, que eu atrapalho todas as coisas, que eu sou chorona. Aí o Senhor foi me dando uma palavra, eu falei, olha, glória a Deus, já vai dar toda a palavra. E aí o Senhor falou assim para mim esperar. Eu falei, vou esperar, mas até eu chegar lá vai estar tudo certo, né? E aí quando foi ontem eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Deus, não vai adiantar nada eu preparar uma palavra minha, uma palavra, sabe, mais especial para mim, se não vier do Senhor. E quando foi hoje de manhã, o Senhor completou a palavra dele aqui, e eu espero que fale no seu coração. Amém? Eu vou ler João 16:7, só uma palavrinha, mas eu vou ler de verdade mesmo, vai ser Romanos. Lá em João 7 fala, todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei.
Lá no versículo 13, um pouquinho mais para baixo, vai falar: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. No ano de 2020, eu creio que foi um ano difícil para todo mundo. Não foi diferente para a gente também. E eu comecei a ver tantas pregações agora no final do ano. E a maioria das pregações falavam assim: para você viver um 2021 diferente, assista essa pregação. E vários pregadores que eu conheço e falando: 2021 vai destravar algo na sua vida, eu tenho a chave para 2021. E eu comecei a ver uma dessas pregações, e eu assisti alguma delas, e eu falei: Deus, mas não é possível. Porque de fato eles estavam lendo a palavra de Deus, mas eles começavam sempre a ler versículos isolados que prometiam uma vida maravilhosa, um 2021 perfeito. E eu falei: não, deve ser eu, devo estar errado então. E aí eu falei até para o Eduardo, que eu assisti uma pregação de um pastor, enfim, e eu falei: Eduardo, Deus foi tão, tão específico comigo. Eu acordei 4h30 da madrugada e eu falei: Deus, eu vou orar. Se o Senhor me acordou, eu vou orar. Eu comecei a orar e eu orei por todo mundo. Eu falei: mas eu não consigo ainda dormir. E o Senhor falou para mim assistir uma pregação. E eu coloquei lá no YouTube, e a primeira pregação que apareceu lá, e o Senhor falou para mim assistir aquela pregação. E eu comecei a assistir, embora eu não acompanho muito esse pastor. E aí eu comecei a ver, e todo mundo dava glória nessa pregação. E era uma pregação que realmente prometia um 2021 maravilhoso. E eu creio nisso, mas eu também creio naquilo que a palavra de Deus nos fala. Então o Senhor falou para mim ler Romanos 8, que é isso que eu quero ler com vocês agora. Vou ler do versículo 1 ao versículo 29, eu vou fazer uma leitura corrida, depois eu vou dar ênfase em 3 versículos. Romanos 8, a partir do versículo 1. Vamos ver o que o Senhor nos fala a respeito disso. Amém? Todos encontraram? Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em nós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar a vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados.
Lá no versículo 18: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Lá no versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção no nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é a esperança. Pois como alguém espera o que está vendo, mas a esperança que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Vou parar aí no 28. E você fala para mim: Carol, mas o que isso tem a ver com a vida ser maravilhosa, com a vida ser maravilhosa? Eu vou ler aqui o que eu escrevi para mim não me perder. Eu quero te perguntar qual a vida que você tem vivido, porque foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Qual a vida que nós temos vivido? Não é errado nós queremos viver, sabe, de uma forma boa. Não é errado a gente não querer sofrer, porque nosso corpo, sabe, depois que veio o pecado, o que mais a gente quer é viver livre disso, porque isso nos corrompe, isso nos machuca, isso dói. Então o que mais a gente quer é ouvir de alguém que a gente vai viver da melhor forma possível. Mas não é muito bem isso que a Bíblia nos fala. Ainda que ela fala que a gente vai viver o melhor dessa terra, o Espírito Santo também fala que nós vamos sofrer. Se nós vivemos uma vida no Espírito, não importa o que a gente sofra, Ele sempre vai estar com a gente. E eu quero te perguntar: qual é o padrão que nós temos medido a nossa vida no Espírito Santo? Se a gente olhar para nós e as nossas atitudes no dia a dia, qual foi a última vez que vimos o Espírito Santo agindo em nós? Se você pensar aí no seu lugar, você fala assim: a última vez que eu vi o Espírito Santo operando na minha vida foi nesse dia. Se a gente fizer esforço para lembrar disso, é porque alguma coisa está errado. E eu não estou falando de arrepio, de emoção. Não estou falando em falar em línguas. Não estou falando de você dar um glória a Deus mais alto. Não estou falando de você se arrepiar. Não é nada disso. Nós não podemos confundir a vida no Espírito com esse tipo de coisa. Mas eu queria ler, se você quiser abrir, amém, se você for bereano, lá em Gálatas 5, o versículo 22, vai falar exatamente assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então é sobre isso que eu quero te perguntar. Quando nós vemos uma vida no Espírito, são com essas práticas que a gente deve nos medir. O problema é que a gente tem se comparado a tantas outras pessoas. Depois que o Senhor me deu essa palavra, eu falei para Eduardo que eu nunca tive que praticar tanto uma vida no Espírito quanto nessa semana. O meu pai está de férias e meu pai tem um pavio muito curto e a minha mãe tem um pavio muito curto. E eu sou do tipo assim, não gosto de confusão, não gosto de briga, não gosto de discussão. Se você falar para mim ABC, eu vou deixar você falar o abecedário inteiro. Eu não vou falar. Eu sou do tipo de viver, eu gosto de viver na paz, eu gosto de viver ali no meu canto. E essa semana, meu pai e minha mãe falavam: gente, vamos viver em paz. Mas tudo que eu queria fazer ali na hora era sentar os dois e dar um chacoalhão bem dado. E o Senhor falou para mim praticar as coisas do Espírito. E não é fácil. Sabe, eu não estou falando isso porque então quer dizer que você vive essa vida e é muito fácil. Não, não é, meu amado. É difícil você amar alguém que não te ama. É difícil você amar quando tudo parece que, olha, essa pessoa só faz coisas para te prejudicar.
talvez no seu serviço, talvez na sua casa, na sua vizinhança, mas a gente precisa viver uma vida no Espírito. O segundo ponto que eu quero, aliás, para completar isso, lá no versículo 8:5 de Romanos, vai falar assim: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. E tudo que talvez você faz no seu dia a dia é sempre excitado pela carne. Sempre você fica ali. Tudo que você vê, tudo que você fala, como as suas reações são sempre impulsionadas pela carne. Alguma coisa está errado. E vai falar: mas os que vivem segundo o Espírito, fazem coisas como o Espírito. Então nós precisamos praticar essas coisas do Espírito. O segundo ponto que eu quero ler é Romanos, lá no versículo 22 e 23. Vai falar assim: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção no corpo. Tudo que o mundo quer mostrar pra gente é uma alegria barata, rasa. Sabe, eu vou passar bem de helicóptero aqui na palavra, bem rapidinho. Vou tentar ser o mais breve possível. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é como que nós estamos vivendo. E o segundo é viver de verdade e não conforme o mundo. Aqui vai nos falar que nós vamos sofrer. E o mundo vai falar que existe uma alegria, mas ela é rasa, ela é barata, ela é falsa, porque ela é livre de sofrimentos. E não é isso que a Bíblia vai nos falar. Vai falar que nós também gememos com o Espírito Santo. Nós vamos sofrer, ainda que seja difícil, mas nós vamos sofrer. E sabe, ao contrário do que o mundo faz, o mundo manda a gente colocar as nossas expectativas em algo lá em cima, em algo que os nossos olhos podem ver, como aqui no versículo 24 e 25. Vai falar assim, o mundo sempre vai falar assim: olha, faz isso, faz aquilo, porque você vai ver, você vai chegar. Convidaram a gente para fazer um curso, não sei se era PNL, algo neurolinguístico, para exercitar a nossa mente, para colocar a nossa mente no melhor, na melhor versão e tudo mais. E realmente a gente fez algumas coisas, são muito boas, mas tudo que a gente vê sobre isso é sempre extrair o melhor, a gente vai ser, e coloca a nossa visão sempre em algo terreno. Não sei se vocês estão me entendendo, mas tudo que o mundo vai falar pra gente colocar as nossas expectativas em algo que a gente pode ver, mas só coloca expectativa em algo que a gente pode ver. São pessoas que andam segundo a carne, não pessoas que vivem segundo o Espírito. Por que eu falo isso? Aqui no versículo 24 e 25 vai falar: porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Se alguém está te prometendo assim: olha, tenha esperança nisso, faça isso e você vai ver, a sua vida vai melhorar muito, a vida do seu pai, da sua mãe, porque isso você está vendo, mas isso vai ser contra a palavra de Deus. Porque você vai estar esperando de homens, e toda vez que a gente espera de homens, nós somos frustrados. Se você entrou aqui nessa noite esperando algo de mim, você vai ser frustrado, porque eu não tenho nada para te dar. Mas se você esperar do Espírito, se você esperar de Jesus, aí sim a sua esperança vai ser alcançada, as suas expectativas vão ser supridas. E vai falar: porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu quero falar para você: não coloque a sua expectativa de vida nesse ano em algo que você pode ver. Carol, tá tão perto de mim, eu sei. Eu vou destravar essa chave e eu vou ver um 2021 diferente. Se não tiver no Espírito Santo, não vai. Se as suas expectativas não tiverem em Jesus, não vai. E ainda que no começo dá certo, o final é de frustração, porque o caminho da carne é caminho de morte, mas o caminho no Espírito é o caminho de vida. Sabe, eu não sei aquilo que você esperou para esse ano, e eu quero te convidar a você esperar muito, 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 mas em Deus.
Não espere nada, sabe? Não espere algo acontecer, mais uma semana chegar, porque se essa promoção vir esse ano, pelo menos eu vou ter um gás para prosseguir, sabe, o resto do ano. Não, porque se alguém da minha casa for salvo esse ano, eu vou ter um gás para continuar esse ano. Você está esperando em algo que você pode ver, e assim você vai ser frustrado. Eu estou te falando isso porque desde 2018, eu e Eduardo procura esses documentos, procura, e nunca dava certo. E aí no ano passado eu falei assim: Deus, se eu conseguir essas 2 certidões que não existem, eu sei, a gente vai conseguir. Eu nunca mais vou pedir nada, porque os meus problemas estariam resolvidos. O Senhor não só fez aparecer 2 certidões, como o Senhor proveu a minha pasta de documentação com 12 certidões, traduzidas, apostiladas. Pronto, Ele proveu a passagem, Ele proveu todas as coisas. Se você olhar para mim e falar assim: Carol, agora você está satisfeita? Não, eu não estou, porque não é isso que supre a minha vida, não é isso que supre o meu coração. Então eu esperei em algo que eu podia ver, e quando esse algo foi alcançado, simplesmente o vazio continuou. E talvez você fale assim: não, meu problema é dinheiro. Acho que não sei se o seu problema é esse, mas se eu tivesse um pouquinho mais, ia dar uma ajudada. E você fala assim: não, meu problema é dinheiro, meu amado. Não é. A gente foi na Europa e a gente conheceu assim famílias riquíssimas. E elas dariam tudo para ter a nossa vida, porque elas não têm esperança, elas não têm um espírito de vida. Quando elas deitam a cabeça no colchão delas, não importa a conta bancária delas, mas não existe vida dentro delas. Tudo aquilo que elas esperavam de uma forma terrena aconteceu, então elas não têm expectativa que nada mais aconteça. A expectativa delas é que os filhos dela cresçam e herdem a fortuna delas, e assim vai. Então que a gente possa viver uma vida de verdade, conforme o Espírito, ainda que com sofrimentos, mas que seja de verdade. Porque ao contrário do mundo, o Espírito Santo, além de nos ajudar a viver uma melhor vida, Ele ainda nos avisa. Ele fala: olha, vocês vão sofrer, mas não importa, porque o Espírito de vida está com vocês. Não importa o quanto nós vamos sofrer, sabe? Não importa, porque Deus vai nos revelar, porque o Espírito de vida vai nos conduzir. Então que a gente possa buscar viver uma vida no Espírito. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Eu escrevi: hoje em dia são apresentados tantos métodos para viver bem, até mesmo nas igrejas. Meu amado, é muito fácil você lotar uma igreja. É muito fácil. A gente já percorreu falta 6 estados brasileiros para a gente percorrer o Brasil inteiro. Já viajamos por 11 países. Já vimos igrejas de tudo quanto é jeito que você imagina. Já vi igreja branca, preta, azul, amarela. Já vi igreja de japonês, chinês. Já vi igreja de tudo, de roqueiro, de tudo. Tudo que você imaginar, nós já vimos igreja. E é muito fácil. É muito fácil quando você coloca uma atração que ela acaba. É muito fácil você se colocar na moda para encher uma igreja. Eu acho que é algo que mais tocou o meu coração na Europa. E eu falei: Deus, como pode? Aqui viveu tantos homens de Deus. John Wesley, Charles Spurgeon, tantos outros. A gente foi na cidade lá na Suíça, em Lausanne, que teve o acordo de Lausanne. E eu falei: Deus, daqui saiu, sabe, tantas coisas. Tiveram tantas discussões e as pessoas tentando entreter jovem. Uma moça falou pra gente se a gente sabia algum tipo de culto para chamar os adolescentes para a igreja, para chamarem os jovens. E eu fiquei assim, não é dessa forma, porque é muito fácil hoje em dia você ver isso dentro das igrejas. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com a forma que nós vivemos. Nós temos que viver uma vida que sempre nos leve a olhar para a cruz, o caminho até a vida eterna. Não importa o que a gente viva, talvez essa pandemia acabe, a gente viva anos de paz, daqui a pouco apareça uma outra coisa, porque isso é bíblico. Vai ter muita coisa ainda para vir. E não importa o que aconteça, o caminho para a vida eterna sempre vai ser o mesmo. E ele continua estreito. Ele não se atualizou, ele não mudou. Isso foi muito difícil para mim ouvir, porque eu falei: Deus, mas eu estou vivendo uma vida no estreito. Eu achava que estava, até eu ser confrontada. Então nós estamos vivendo aqui um tempo
um tempo que vai passar temporariamente. Talvez fale assim, Carol, mas está difícil demais. Aí você me vem e me dá uma palavra dessa. Meu amado, é temporário. A eternidade é com Jesus. Calma, vai passar. O caminho é estreito, é difícil, mas eu quero te falar que isso vai acabar. Se você tiver uma vida no Espírito, nós vamos contemplar aquilo que os nossos olhos não vemos, mas é uma esperança eterna. É uma esperança com Jesus, e lá nós não vamos precisar mais clamar para uma pandemia acabar, porque Ele vai reinar para sempre. Nós precisamos colocar a nossa expectativa na vida que está reservada a nós. Lá no versículo 28 vai falar: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, pela graça do Senhor, a gente não perdeu nenhum ente da nossa família, mas a gente chorou muito com os nossos compadres, com padrinhos nossos de casamento que perdeu o pai. Depois outra menina do Giovanni também perdeu um pai. Sabemos de pessoas da igreja que perderam também. E a gente falava com eles, e eu tenho um padrinho de casamento, e ele é muito abençoado. Quando ele perdeu o pai dele, a gente foi lá consolar ele, e ele estava numa paz. Falei, não é possível. Ele acabou de perder o pai dele, mas ele estava numa paz. E ele falou assim, graças a Deus que isso aqui não é para sempre. Aí eu fiquei, uau. E esse rapaz, eu acho que ele é uma das pessoas que mais vive no Espírito que eu conheço. Para tudo ele tem uma palavra, para tudo ele sabe te consolar, para tudo ele te incentiva com palavras do Espírito. E quando você olha para ele, você sente paz. Então que a gente possa viver com essa paz, saber que todas as coisas cooperam para o bem. Amém? E o terceiro ponto, para a gente finalizar, eu vou ler o versículo 8, Romanos 8, versículo 11. Mas talvez você fale assim, Carol, mas não tem animação nenhuma isso, como assim? Parece que você está falando de sofrimento, parece que você está falando isso, meu amado. Eu quero que você saia daqui com esse terceiro ponto que eu coloquei. E eu tenho certeza que isso vai marcar o seu coração, porque marcou o meu. Você já leu essa passagem, você já sabe de cor, mas talvez você não deu atenção devida. Lá em João 14:17 vai falar que o Espírito de Deus habita em nós. E aqui no versículo 11 fala: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Será que nós temos noção que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós? O mesmo Espírito que trouxe vida a Cristo habita em nós. A palavra do Senhor vai nos falar lá em Gênesis, quando não havia nada, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito que se movia, que ressuscitou Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou, é melhor que eu vá, é necessário que eu vá, porque senão o Espírito não vem, o Consolador não vem. Jesus que veio, estava com os discípulos, estava com nós, falou, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo habite em nós. Meu amado, nós temos o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição, de restauração, o Espírito de cura, o Espírito de sabedoria, o Espírito de amor, o Espírito de sensatez, o Espírito de ousadia. Meu amado, não é uma vida ruim, porque com Ele nós vamos conseguir passar por essa vida. Eu não sei se você sabe, eu não tinha notado isso, mas eu falei, como assim? O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim? Como isso? O meu corpo mortal, o meu corpo que sabe que está em pecado, mas Ele decidiu habitar em mim. Mas isso é plano de Deus antes mesmo da gente existir. Eu quero te falar algo, que é o nome da nossa igreja. Igreja Batista Boas Novas. Para quem não sabe, Boas Novas é boas notícias, significa evangelho. É uma palavra, sabe, que não é nossa, não foi, mas a gente pegou essa palavra emprestada, porque naquele tempo, lá atrás, quando eles iam dar uma boa notícia, tinha 2 reis disputando um território. Então o rei, se eu não me engano foi o rei Otávio, ele ganhou.
e ele ia agora reinar sobre aquele povo. Então veio um rapaz e falou: olha, evangelho, evangelho, boas novas, o rei Otávio venceu e agora ele virá para reinar em vocês. Então quando Jesus veio e ele morreu e ressuscitou e foi com o Pai, agora os discípulos que estavam ali, os apóstolos que estavam ali, por isso que a gente chama de evangelho, né? Mateus, Marcos e Lucas, a gente fala os evangelhos, porque eles anunciam que Jesus venceu a morte e voltará para reinar. Assim como aconteceu naquele tempo com o rei Otávio, que ele falou assim: olha, o rei Otávio ganhou, boas novas, ele ganhou e ele vai vir para reinar. A mesma coisa acontece com Cristo. Cristo venceu a morte, ele voltará, boas novas, Jesus Cristo voltará para nos buscar. Evangelho, as boas notícias é que Jesus já venceu e ele voltará para nos buscar. Mas ao contrário daquele povo que esperou o rei Otávio para vir reinar e governar eles ficaram sozinhos. Se eu não me engano, foi 2 anos que eles esperaram por esse rei. Jesus Cristo não nos deixou sozinho. Ele falou: vou deixar o meu Espírito. É a vontade de Deus estar com a gente. No início lá em Gênesis vai nos falar que Deus criou todas as coisas. Você já sabe isso de cor. E Deus vinha e passeava ali, sabe, no jardim e ia encontrar Adão. Você sabe dessa história. Então o pecado veio e um Deus santíssimo não pode habitar no meio do pecado. Então ele vai, se recolhe, mas ele tinha um plano que era Jesus. E ele fala que o nome de Jesus seria como? Emanuel. Eu estive com vocês lá, mas Jesus está agora com vocês, que é Deus conosco. Eu estive com vocês no início. Não importa que o pecado entrou, mas eu tenho um plano que é Jesus. E eu quero te falar que Jesus não entrou na história agora, porque em Apocalipse vai nos falar que o Cordeiro foi dado desde a fundação do mundo. Jesus já tinha um plano pra gente desde a fundação. E ele vai falar: Deus conosco. Carol, mas Jesus morreu, mas o Espírito de vida ficou. E ele vai nos anunciar que Jesus voltará. Jesus sabia que o tempo que a gente vivia seria impossível viver sozinho. Por isso que ele nos trouxe o Espírito. O Espírito de Deus nos traz paz, esperança, domínio próprio, coragem, lucidez, sensatez. Nos livra das mentiras, porque o Espírito da verdade não pode haver mentira. Ele nos direciona, ele nos guia, nos traz sabedoria, nos traz amor, nos traz cuidado. Então, meu amado, 2021 vai ser excelente mesmo para você. Porque uma vida no Espírito não tem como ser frustrada. Uma vida no Espírito não tem como ser ruim. Sabe, tantas outras coisas importantes que o Espírito do Senhor é. Mas eu acho que uma delas, para mim, em 2021, é algo que para mim está sendo fundamental. É o Espírito do contentamento. Porque o mundo, sabe, que um mundo que estampa na nossa cara sempre o nosso vazio, nos fazendo acreditar que precisamos possuir sempre algo mais, sempre algo terreno. Ele sempre vai nos falar pra gente ter algo mais, pra gente se sentir pleno. Foi o que eu falei no começo: se eu ter isso eu vou ser pleno, se eu conquistar isso eu vou ser pleno. Não vai. Por isso que é o Espírito do contentamento. Ele vai nos mostrar que Jesus é suficiente. Que você possa ver um 2021 vivendo uma vida no Espírito. Que você possa ver 2021 sabendo: olha, Ele já nos alertou. Realmente nós vamos sofrer. Mas graças a Deus que já tinha um plano lá no início. Sempre foi Emanuel. Sempre foi Deus conosco. Sempre Ele vai estar conosco. Você pode fechar os seus olhos para a gente encerrar. Eu quero te indicar um livro para você ler. Chama O Deus Esquecido, do Francis Chan. E é um livro que me ajudou muito. E eu vou orar uma oração que ele cita nesse livro. E é uma oração que tocou o meu coração e que ela possa tocar o seu. Que você possa fechar os seus olhos agora, clamando pelo Espírito Santo, pedindo para conhecer mais Ele. Espírito Santo, sabemos que temos falhado com o Senhor. Por favor, nos perdoa por entristecê-lo, por resistir e por extingui-lo. Nós resistimos quando pecamos, quando nos rebelamos ou quando endurecemos o coração.
Às vezes somos espiritualmente cegos. Outras vezes sabemos que o Senhor quer que façamos, mas optamos por ignorar os seus sinais. Mas não é assim que queremos viver agora. Precisamos que o Senhor nos transforme, não somente por seu intermédio. Somente pelo seu intermédio podemos orar em verdade. Espírito de Deus, só o Senhor pode nos levar a um lugar de adoração genuína, pois o Espírito da verdade, o Espírito da santidade, o Espírito da vida, esse sim pode nos ajudar. Obrigado pela verdade, obrigado pela santidade, pela vida que o Senhor nos concede. Precisamos da sua sabedoria e do seu discernimento à medida que vivemos esta vida. Livra-nos da descrença, do medo. Precisamos da sua força para nos ajudar a fazer o que precisamos e a viver de maneira que o Senhor deseja que vivamos. Fale claramente ao nosso coração, calando outras vozes que tentam nos convencer e aceitar os padrões deste mundo. O Senhor é o Espírito do domínio próprio e do amor. Dê-nos o domínio próprio de que precisamos para negar nossa carne e assim possamos segui-lo. Dê-nos amor tão grande que nos motive a agir com coragem pelo Teu Espírito. Manifeste-se em nosso intermédio para que possamos servir e amar a Sua noiva, a igreja, como o Senhor a ama. Venha, Espírito Santo. Venha, ainda que não sabemos exatamente o que isso significa para cada um de nós, nos lugares específicos que o Senhor nos chamou para viver. Contudo, independente do que isso significa, pedimos pela Tua presença. Jesus, o Senhor sabe a necessidade de cada um aqui. Talvez tem pessoas que sabem demais, Senhor, na teoria o que é o Espírito Santo, mas não conseguem viver na sua plenitude. Talvez tem pessoas, Jesus, que já vivem, mas falta te conhecer, Pai. Falta conhecer quem o Senhor é. Senhor, nos ajuda. Nós sabemos que nós somos finitos, Deus, e nunca vamos compreender um Deus que é infinito. Mas eu te peço que no ano de 2021 nos ajude a viver segundo o Espírito, nos dê discernimento a cada palavra que a gente possa ouvir, nos livre de heresias que vão nos levar à ruína, nos livre das heresias, Pai, que vão nos condenar à morte, vão amaciar o nosso ego, vão amaciar a nossa carne e não vai nos trazer uma vida eterna. Nos livra dos falsos profetas, nos livre, Senhor, dos falsos pastores, que possamos estar confiante no Senhor. Dê paixão pela Tua palavra, Senhor. Dê paixão, Senhor, por orar mais, por, Senhor, buscar mais o Senhor. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que 2020 trouxe. Talvez, Senhor, tem pessoas aqui que já não tem mais, Pai, uma visão para o futuro, porque foram decepcionadas, Senhor, porque sofreram tanto. Mas, Senhor, o Senhor já falou que isso iria acontecer, por isso eu te peço, encoraja, fortifica, fortalece, renova aquele que precisa de renovo, Pai. Traz o Teu fôlego de vida. A Tua palavra vai nos falar lá em Ezequiel 37, por onde o rio de Deus passava, ou seja, por onde a vida de Deus passava, tudo que estava morto voltava a ter vida. Então que haja vida em nós, para viver um 2021, não importa o que aconteça, nós vamos clamar por mudança, mas sabemos que o Senhor vai estar conosco, porque esse é o seu plano desde a fundação do mundo, Pai. Emanuel, Deus conosco. Nós somos gratos pela vida que o Senhor deu a nós, Pai. E assim como a Juliette falou aqui, Senhor, no louvor, nos transforma de dentro para fora. Nos ajude a viver os frutos do Espírito, Pai, por onde a gente passar. Não nos deixe viver uma vida de engano, não nos deixe viver uma mentira, mas nós queremos viver a Tua vida, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Graças a Deus. Que o Senhor possa plantar essa palavra no teu coração, como Ele plantou no meu. Meu amado, como diz o meu professor de teologia lá, eu passei de helicóptero, mas tem muito mais sobre o Espírito Santo que a gente possa saber. Então, se eu puder te indicar algo, leia a palavra, aquilo que ela nos fala a respeito do Espírito Santo. Ele está vivo, Ele vive, embora a gente esqueça muitas vezes disso. E leia também o livro, O Deus Esquecido, que eu acredito que assim como está transformando a minha vida, também vai transformar a sua. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir mais. Vem aqui, Lu. Vamos orar. Vamos ficar em pé, irmãos.
Vamos colocar em pé, vamos orar em favor desse casal que estão fazendo a obra do Senhor, né? Tá aí essa previsão de viagem para Europa, para Itália, né? Especificamente, passando por outros países se assim necessário, mas ainda está na dependência de aprovação, né? Dessa documentação, e também na dependência de conseguir a abertura lá para entrarem, porque vocês sabem como está a Europa esses dias, está bem difícil. Então vamos continuar orando por eles e que Deus continue provendo em nome de Jesus, né? Eu creio sim que esse ano o Senhor nos surpreenderá, nos abençoará, como sempre tem feito e de maneira especial nesse ano 2020. Eu creio nisso. Vamos orar? Estende a sua mão aqui para frente, por favor. Vamos abençoar a vida do Dudu e da Carol como igreja neste momento no altar do Senhor. Pai, diante de Ti, Senhor, eu entrego a vida, Senhor, da Carol, Dudu. Agradeço, Senhor, por esta palavra, por esse testemunho, pelas vidas, Pai, que apesar do ano passado, em pandemia, foi possível, meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Foi possível, meu Deus, atender com o trabalho social, e eu Te agradeço por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma a vida deste casal, toma, Pai, o ministério deles, esse propósito, Pai, de viajarem, Senhor, para a Itália, Senhor, e ali, segundo o Teu poder, estabelecerem um projeto ali do Jeová Nissi, uma base missionária, Pai, do Jeová Nissi, para continuar o Teu trabalho naquele país, Senhor, como uma agência missionária ali, Senhor, recebendo e ministrando vidas e também ajudando outros que ali chegarão para ministrar, Pai, vidas através do ministério Jeová Nissi, do teatro e com a parceria aqui com a nossa igreja, Pai, ajudando no sustento deles. Obrigado, Pai, recebe, abençoe, abrevia o tempo segundo o Teu poder desta pandemia no mundo inteiro, Senhor. Meu Deus, abrevia o tempo da imunização no mundo inteiro através das vacinas, Pai. Obrigado, Senhor, porque essa semana, a nosso ver, Pai, pelas notícias, houve, Senhor, um passo a mais, que em nome de Jesus, Senhor, continue, Pai, levando adiante esse propósito, Pai, para a glória do Teu nome e para o bem das nações. Cuida do Dudu e da Carol, nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus e ao ministério deles, e nós como igreja, Senhor, continuamos clamando por eles, pelo Jeová Nissi, por todo o ministério, Pai, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus, aplaude o Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Podeis assentar. E você que está na sua casa, que Deus abençoe, para a glória do Senhor. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão, que Deus seja contigo nesta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a sua glória. Amém? Deus abençoe.